E aí, rapaziada, boa noite. Trazendo aqui para vocês a resolução da tarefa 5, tarefa 5 de cálculo 3, certo? É, para começar, para poder começar a nossa conversa, né? Deixa o like aí, viu? Vou soltar a vinheta e tamo junto. Então, questão 1 diz assim, né? Verifique se a função f de x igual a x ao quadrado mais y ao quadrado é contínua em 1 e 1. Aí, gente, a gente tem que entender o que, ó? Que nessa primeira questão, o x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é uma função polinomial, né? E toda função polinomial, ela é contínua. E ao mesmo tempo, ela é uma função exponencial. E a função exponencial também é contínua, né? Não, não existem restrições para ela. Sendo as duas funções, polinomial e exponencial, contínuas, então posso dizer que no seu domínio, x e y pertence aos reais, tá? Aí o que que acontece? A gente vai efetuar substituição. Então, aqui f de 1 em 1 é, é igual, substituindo vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1, que é igual a 2. Tudo bem? E aí, a gente também tem que achar o limite, né? Então, como o limite que nós estamos calculando é o limite de f de x e y, certo? Para quando x e y tende a 1 em 1, então isso daqui é igual. Aí lembra aqui, né? Que é como é enunciado na questão a função f de x e y, efetuando a substituição, né, de 1 em 1, a gente achou o valor de 2, né? Então, isso daqui é como se a gente estivesse fazendo cálculo, né, do f de ao limite de x ao quadrado mais y ao quadrado para quando x e y tende ao ponto 1 e 1. Isso daqui a gente já calculou, né? Mas substituindo 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso aqui vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Então, logo, o limite de f de x e y, quando x e y tende a 1 em 1, é igual ao f de x e y, no mesmo ponto, e tudo é igual a 2, né? Logo, f de x e y ela é contínua, certo? Contínua em quê? Contínua em 1 e 1. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver se eu já consigo puxar a questão 2. Aí, vou só fazer umas alterações aqui para poder puxar 2. Questão 2 aqui, né? E aí, tira o print, bora para a questão 2. Questão 2 diz assim: determine o limite de x, né? Aí x e y no ponto 00. E aí de x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, aqui a gente vai utilizar a seguinte ideia, certo? Eu vou fazer aqui o plano cartesiano para a gente poder entender melhor, tá? Deixa eu apagar isso aqui. No plano cartesiano, temos aqui y e x. Aí é o seguinte, ó, se eu tenho aqui, aí se eu pegar a ideia, né, de que o meu, o meu y, certo? Olhando aqui para o eixo x, se o meu y for zero, se o y for igual a zero, o x pode ser qualquer ponto, não é isso? Mas como a gente está
fazendo com que o x tenda a zero, então o nosso eixo x ele vai é, tender a zero, tá? Por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque olhando para a função, a gente vai pegar a ideia de tentar calcular a função e o limite em diferentes caminhos, tá? Se eu for só substituir zero e zero, eu vou chegar ali numa indeterminação, né? Então aí não é possível, né? E se eu for fazer essa ideia aqui, ó, que se o y ele for igual a zero, não, primeira ideia, ó, sendo o y igual a zero, eu posso dizer que eu vou ter um ponto lá na minha função em que o x ele pode ser qualquer ponto e o meu y é zero. Então, quando eu efetuar a substituição lá na minha função, eu vou ter a substituição desse ponto, né? Eu vou ter f de x e zero. Aí aqui vai informar o quê? Quando eu substituir esse ponto dentro daquela função, que é x ao quadrado menos y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter x ao quadrado menos zero ao quadrado dividido por x ao quadrado mais zero ao quadrado. Isso aqui vai ficar x ao quadrado dividido por x ao quadrado e x ao quadrado por x ao quadrado é 1. Tudo bem? E se eu jogar isso aqui dentro do limite, ó, dentro do limite, vai ficar assim, ó, limite de f de x e zero. Agora, como eu estou escolhendo o y sendo zero, é, como o meu x ele pode ser qualquer ponto aqui dentro da minha função, eu vou fazer com que esse meu x ele tenda à origem. Se ele está tendendo à origem, então x ele está tendendo a zero, tá bom? Então isso aqui a gente já calculou, ó, o limite de f de x e zero. Vai ficar o limite de quando x tende a zero, e aí essa função aqui, ó, f de x e zero é 1, certo? Então aqui é 1. E o limite, e 1 aqui é uma constante, o limite da constante é a própria constante, é 1, tá? Então aqui, beleza. Até agora, é, a gente está sendo possível determinar esse limite. Agora vamos analisar outro ponto. Deixa eu trocar a cor do pincel aqui, ó. Ponto 2. Eu posso fazer também para x sendo igual a zero. Ó, se o x for zero, esse meu y aqui, ele olha para o gráfico, tá? Esse meu y aqui ele pode ser qualquer ponto, tá? Mas como ele está sendo tendendo a zero, então o meu y ele está tendendo à origem, tá bom? Quando eu faço isso aqui, ó, eu vou eh, formar um ponto zero e y, tá? E esse ponto aqui eu vou substituir lá na minha função. Vai ficar f de 0y é igual a zero ao quadrado menos y ao quadrado dividido por zero ao quadrado mais y ao quadrado. Isso daqui é menos y ao quadrado dividido por y ao quadrado. E aqui vai ser menos 1 dividido para 1, que é igual a menos 1. Tudo bem? Aí, o limite, né? Quando eu for calcular aqui o limite, eu vou ter o limite do ponto f de 0y para quando o y ele tende a zero, né? E aí essa função nós já calculamos. Vai ficar limite de menos 1 para quando o y tende a zero. E o limite de menos 1 é essa é a própria função que é menos 1.
Aí, conclusão, né? Reparem que os valores são diferentes, né? Um e menos um. Se os valores são diferentes, a gente pode concluir que o limite de x e y quando tendem a zero e zero, de quem, né? De x ao quadrado menos y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, esse limite aqui não existe para o ponto zero zero. Tudo bem, gente? Tranquilo aqui? Deixa eu ver se eu já puxo a terceira questão aqui, só um instantinho. Vamos ver se já é possível fazer, né? Terceira questão. Tira o print aí, tá? Terceira questão. Essa daqui é a questão 4 de baixo. A terceira questão é isso. Vamos lá. Terceira questão. Vou pegar mais uma folha aqui, ó. Na terceira questão, diz assim: mostre que a função, aí tá ali a função, não possui limite no ponto zero zero. Aí, para poder resolver essa terceira questão, a gente vai utilizar a mesma ideia, viu? De caminhos diferentes. Então, pegando da questão anterior, como já ficou assim claro, né, que a gente dentro de uma função pode fazer vários caminhos, é, quais são as formas então de chegar na origem, né? Primeiro, o x ele pode tender a zero, depois o y pode tender a zero. Eles também podem estar aqui, ó, passando pela origem, né? Ponto zero zero. Tudo bem? E aí nesse caso aqui, y é igual a x. No eixo do x, né? Aqui o y é igual a zero. E no eixo y, o x é igual a zero. Então eu tenho aqui três caminhos diferentes para poder analisar, tá bom? Então, o primeiro caminho vai ser y igual a zero. Portanto, o meu primeiro ponto vai ser x e zero, certo? Quando eu substituir isso aqui na função, a função vai ficar assim, ó, f de x e zero. Aí a função é xy dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Vou substituir isso aqui. Aí vai ficar x vezes zero dividido por x ao quadrado mais zero ao quadrado. Então aqui é zero dividido por x ao quadrado, isso aqui é igual a zero, tá bom? Se eu for efetuar o limite, eu vou só separar aqui e fazer mais um ponto, viu? Vai ficar o limite para quando x tende a zero do ponto f, né, que a gente determinou, que é x e zero. Isso daqui a gente já calculou, que é o limite de zero para quando x tende a zero e o resultado é zero, tá? Beleza, né? Função é igual ao limite, então até agora é, ela possui limite, né? Mas a questão está dizendo assim, ó, mostre que não possui, né? Então a gente vai ter que ter o argumento necessário para poder dizer que ela não possui. Se a questão está dizendo que não possui, então realmente é porque ela não possui o limite naquele ponto, tá? É isso que a gente está atrás. Segundo ponto, para quando x é zero. Portanto, o ponto que eu vou construir aqui será zero e y. Quando eu efetuo a substituição na minha função, vai ficar f de 0y é igual a zero vezes y dividido por zero ao quadrado mais y ao quadrado. Aí fica zero dividido por y ao quadrado, isso daqui é igual a zero. Na segunda substituição, que é o limite de f 0y para quando y tende a zero, isso daqui vai ser o próprio limite do resultado que é zero. Para quando y tende a zero, logo é zero.
Beleza, até agora, né? E não chegamos aonde queríamos chegar, tá? Terceira substituição, vou fazer aqui o lado esquerdo, que é para quando x é igual a y. Quando eu faço isso daqui, eu vou chegar em um ponto x e x. E aí eu vou substituir na função. Então, f de x e x é igual a x vezes x dividido por x ao quadrado mais x ao quadrado. X vezes x é x ao quadrado e x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. Cancela x ao quadrado com x ao quadrado, então vai ficar 1/2. Quando eu efetuar aqui, então, no limite de f de x e x, para quando x tende a zero, né, o x tende a y, aqui a gente tem que é o limite de 1/2 para quando x tende a y. Opa, então aqui vai ser 1/2, tá? E aí vejam que esse aqui é o argumento necessário para a gente poder chegar na seguinte conclusão, de dizer que o limite de x e y no ponto 00 de xy dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, esse limite aqui não existe, certo? Por conta deste valorzinho aqui, que é diferente do que a gente estava procurando. Tudo bem, gente? Tranquilo aqui? É, 17 minutos, vamos puxar aqui a questão 4. Pronto, questão 4, tira um print aí, certo? Aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ok, questão 3, ok, né? Puxar a questão 4 aqui, deixa eu puxar logo outra folha. Questão 4, vamos lá. Opa, questão 4. Questão 4 diz assim: verifique a continuidade de f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado no domínio R2. Domínio R2, vamos fazer o seguinte, ó. A questão está pedindo para a gente verificar o domínio da função, tá? A gente vai usar alguns argumentos aqui, mas eu espero muito que você entenda, tá? Então, primeiro, se a gente for analisar só o x ao quadrado, esse x ao quadrado ele é uma função polinomial, né? Então, nessa função polinomial, sempre, né? Sempre será, por ela estar dentro, na raiz, né? Sempre será maior ou igual a zero, tá? E aí a função y ao quadrado, do mesmo jeito, maior ou igual a zero, viu? É, deixa eu ver outra ideia aqui, peraí. É isso mesmo. Bom, são funções contínuas, né? É, são funções polinomiais, são funções que exponenciais, né? Então, elas sempre terão sua continuidade dentro dos reais, tá? A partir do momento em que a gente começa a analisar a função dentro da raiz, então dentro da raiz, assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, ela está dentro da raiz, é, quando a gente puxa isso aqui para poder resolver, a raiz ela nos indica o quê, né? Que x ao quadrado mais y ao quadrado, ela tem que ser maior ou igual a zero, né? E ela maior ou igual a zero para todo e qualquer xy pertencente aos reais, né? Então, sendo assim, com isso daqui, será, você pode até botar assim, ó, será possível calcular, calcular o valor
da função f de xy. Ou seja, ou seja, a função ela tem valor em qualquer ponto, em qualquer ponto, nessas condições, tá? E aí, se ela tem valor em qualquer ponto, a gente pode então utilizar um ponto abstrato. Tá? Ó, deixa essa aqui como sendo a primeira parte da resolução. Na segunda parte da resolução, se a gente vai utilizar um valor abstrato, se escreva assim, ó. Tomamos por valor abstrato o ponto P de x0, y0. Ou AB, né? Ou MN, tudo faz. E aí, com isso aqui, a gente calcula o limite. Então, ó, se nós dissermos que x0 e y0 pertence ao R2, então o limite da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado de xy quando tende a x0 e y0, isso daqui é igual ao limite da raiz quadrada de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado de xy quando tendem a x0 e y0. Tudo bem? Tranquilo aqui? É, então, se o limite de um é igual ao limite do outro, né? E quando a gente efetua essa substituição aqui dentro da função, por exemplo, ó, substituindo na função. Então, substituindo na função, tá? Aí a função é f de x0, y0 é igual a raiz quadrada de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. E isso daqui é igual ao f de xy. Se o limite é igual e se a função também é igual, logo, logo o limite, né? O limite de f de xy quando xy tendem a x0, y0 existe, né? Existe. Então, então f de xy é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado é contínua, contínua para todo e qualquer xy pertencente a R2. Tudo bem? Tranquilo aqui, né? Certo? Então tira o print aí. Questão 4. Começa aqui. Parte 1, parte 2. E deixa eu puxar aqui a questão 5. Vai ser tudo de uma vez só. Tô fazendo isso, gente, porque tá muito complicado para mim de poder tá gravando os vídeos, tá? E aí assim, não sei se é melhor, mas eu consigo ganhar mais tempo em relação aos vídeos, né? Do que fazer eles separado. E espero que seja útil, né? Para poder ajudá-los.
Questão 5, calcule o limite de x ao quadrado, y dividido por x, 1,00, né? Ó, dá só uma dica aqui, certo? Se encontrou uma questão em que os pontos tá direcionando e tendendo à origem, né? Então, a melhor saída aqui é utilizar vários caminhos, tá? É, vamos utilizar é, é, pelo menos uns 4 caminhos diferentes, tá? Para a gente poder verificar, viu? Então, o primeiro caminho, como a gente já sabe, primeiro caminho y é igual a zero. Então, a gente aqui está fazendo o ponto x0. Esse ponto x0, quando a gente substitui na função, a gente tem que f de x0 é igual a x ao quadrado vezes zero dividido por x ao quadrado mais 0 à quarta, não é isso? Então vai ficar zero dividido por x ao quadrado, isso aqui é igual a zero. Se a gente for calcular o limite de f de x0 para quando o x, né, tenda a zero, isso daqui vai ser o limite de zero com x tendendo a zero, isso aqui é igual a zero. Beleza, tranquilo aqui. A segunda ideia é para quando x for igual a zero. Então a gente tem o ponto 0y, e daqui vai ficar f de 0y é igual a 0 ao quadrado vezes y dividido por 0 ao quadrado mais y à quarta. Isso aqui vai ficar zero dividido por y à quarta, e isso daqui vai ser igual a zero. Já o limite de f de 0y, quando y tende a zero, isso daqui é igual ao limite de zero quando y tende a zero, que é igual a zero. Tudo bem aqui, né? No próximo caminho, a gente vai fazer para x igual a y. Então, a gente tem o ponto f de x. Aqui vai ficar o seguinte, lá na função x e x. Deixa eu apagar aqui, peraí. X e x. Isso aqui vai ficar x ao quadrado vezes x dividido por x ao quadrado mais x à quarta, tá? Aqui vai ficar, eu vou deixar como tá, x ao quadrado vezes x, e aí nessa de baixo eu vou deixar o x ao quadrado mais x ao quadrado vezes x ao quadrado. É, vai ficar x ao quadrado vezes x, aí a de baixo eu vou colocar o x ao quadrado em evidência, aí vai ficar 1 mais x ao quadrado, né? X ao quadrado cancela com x ao quadrado, aqui vai ficar x sobre 1 mais x ao quadrado, tá? E aí a gente vai e substitui, porque se a gente tem essa função, a gente joga lá no limite. A função é, foi possível calcular a função? Foi sim, foi possível calcular a função, né? Então, quando a gente coloca isso aqui no limite, ó, vai ficar o limite de f de x e x quando x tende a zero, tá? Aí, como x é igual a y, tanto faz um ou outro, né? Mas aqui, como a gente escolheu determinar com x, então x tem que tender a zero, tá? Porque eles tendem à origem, tá? Então, isso daqui vai ser igual ao limite de, de x sobre 1 mais x ao quadrado quando x tende a zero. Então, vai ficar substituindo, ó, zero dividido por 1 mais zero ao quadrado. Isso aqui é zero sobre 1 e zero sobre 1 é zero, certo? Só isso aqui já é o suficiente para a gente poder responder a questão, viu? Mas, como nós estamos fazendo cálculo, né? Cálculo 3 e agora que vai começar a teoria dos números, é bom que a gente
Faça pelo menos mais uma, viu? E aí, a gente também pode fazer isso aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado. Isso aqui é uma parábola, né? E a parábola ela também tem uma tendência, né, à origem, tá? Então, aqui, ó, nós temos o ponto x e x ao quadrado. Tudo bem? Aí aqui, ó, na função, que é f de x. Gente, desculpa tá escrevendo assim feio, viu? É só para poder dar uma agilizada no vídeo, tá? Tá com 30 minutos já. Então isso aqui vai ser igual. Na substituição vai ficar ó, x vezes x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais x ao quadrado elevado a quarto. É isso. Então, aqui vai ser... x ao quadrado aqui no começo. Desculpa aí. Aqui vai ficar ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado. Resolvendo de par de baixo, ó. É x ao quadrado mais x à oitava. Certo? Tudo bem aqui, né? Aí, só para poder mostrar para vocês, ó. X ao quadrado vezes x ao quadrado. Esse denominador aqui eu posso escrever assim, ó. Como sendo x ao quadrado vezes x à quarta, certo? Né? Repete aqui e soma, é isso mesmo. Aí até a gente se confunde. Peraí, x à quarta, x à oitava, x à oitava, olha, vendo? Ó, x à oitava é x ao quadrado vezes x à sexta, né? Repete o denominador e soma é x à sexta. Detalhes, né? Tá? Aí continuando aqui, ó, é, aí fica x ao quadrado vezes x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais x ao quadrado vezes x à sexta. X ao quadrado vou colocar em evidência, x ao quadrado aqui, aí vai ficar 1 mais x à sexta. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, por favor, depois nos comentários, tá? Então vou cancelar um com o outro. Aí fica x ao quadrado dividido por 1 mais x à sexta. Foi possível calcular a função? Foi. Isso daqui dentro do limite. Limite de f de x e x ao quadrado. Quando x tende a zero, isso daqui é o limite de x ao quadrado de 1 mais x à sexta, quando x tende a zero. Então vai ficar zero ao quadrado, 1 mais zero à sexta, isso aqui é zero sobre 1, e zero sobre 1 é zero. E aí vocês vejam que toda vez que eu, né, verificar, né, uma dessas opções, né, de como, quais são os diferentes caminhos para a origem, né? E aí tem essas quatro, existe mais duas, né, que a gente pode utilizar, mas se vocês quiserem fazerem aí, vocês podem fazer. É, uma é utilizando o y igual a raiz de x, tá? E a outra são por coordenadas polares, em que eu posso utilizar aqui o x como sendo r cosseno θ e o y sendo r sendo θ. Eu posso utilizar essas duas aqui ainda, tá? As formas de poder utilizar diferentes caminhos, né, para chegar na origem. E aí, como todos os nossos valores foram zero, né? Portanto, só para poder finalizar aqui a ideia, eu vou colocar aqui no cantinho, eu vou ter que puxar outra folha, ó, respondendo aqui com o pincel preto, ó, logo,
Logo, limite para quando x e y tendem 0, 0, né? De quem? De x ao quadrado vezes y sobre x ao quadrado mais y à quarta é igual a zero. Viu? E aí respondemos aqui as 5 questões. Espero que tenham um bom proveito, né? Que vocês consigam fazer a tempo. Desculpe aí não poder estar fazendo esses vídeos aí mais cedo, é mais questão do tempo mesmo, que tá corrido demais. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Viu? Obrigado, né? Ficou até aqui, deixa o like aí no vídeo para poder ajudar o canal. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um bom final de semana e até a próxima.